Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Receba essa poderosa palavra no dia de hoje, 10 de abril de 2024, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, nos permitiu mais um dia. Nós estamos ainda, mas hoje nós vamos encerrar o capítulo 2, aleluia, de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como você preferir chamar, amém? Porque vai narrar, né, o nascimento da igreja, vai narrar a organização da igreja, vai narrar a história da igreja, a história dos mártires da igreja. Esse livro é poderoso, irmãos, esse livro é muito forte, muito edificante. Nós estamos do capítulo 1 ao capítulo 2, a gente não conseguiu sair, eu acho que a gente gravou uns 3 vídeos já, né, para a glória do nome do Senhor, mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, amém? Você tem pressa, eu também não tenho, então vamos com glória. Jesus é bom, vamos lá? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o encerramento. A gente vai entrar do verso 37, tá bom? Em diante pra gente encerrar. Aqui nós falamos sobre, depois da descida do Espírito Santo, encheu eles, né? A casa foi cheia, a casa, né, espiritual de cada um deles foram tomadas, cheias pelo Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, o dom que o Espírito Santo deu. E ali as pessoas acharam que eles estavam embriagados porque do movimento, porque quem é cheio se movimenta. Quem é cheio glorifica a Deus, quem é cheio vai fazer algum gesto de adoração ao Senhor. Tem aqueles que pulam, tem aqueles que rodam, tem aqueles que batem palma, tem aqueles que levantam a mão no Espírito, não na carne, tá, irmãos? Nós precisamos entender, ter esse discernimento de estar no Espírito e de estar na carne. Tem pessoas que, pelo fato de saber que o crente pentecostal é um crente avivado, né, no Espírito, cheio do Espírito, né, movimenta-se, fala em línguas, né, uns dançam, outros, cada um tem seu modo de estar cheio, né, de ser cheio do Espírito Santo. Claro que muitos hoje têm banalizado, né, isso, muitas pessoas têm usado isso na carne, e banalizado, trazendo escândalos, muitas pessoas não têm nem noção daquilo que eles estão fazendo, trazendo escândalo para o Evangelho, sabendo que o poder do Espírito não machuca, não escandaliza, o poder do Espírito ele edifica e transforma a casa, amém? Transforma a vida da pessoa. Então ser cheio do Espírito Santo é uma transformação que acontece tanto por dentro quanto por fora. É uma limpeza, é uma lavagem espiritual que a gente recebe para poder o Espírito Santo habitar em nós. Primeiro nós temos que estar limpo para o Espírito Santo nos encher, amém? E quando ele vem, quando ele enche, ele completa a obra. Quando ele vem, quando ele toma a casa, ele completa a obra na limpeza, na vida do homem e da mulher de Deus. E assim nós vamos buscando a viver uma vida de santidade, uma vida de santificação com o Senhor. E todos foram cheios. Então todos que são cheios, que são purificados, limpos, todos que são transformados pelo Espírito Santo, todos os crentes que são cheios, eles não dão trabalho. Os crentes que são cheios não fofocam. Os crentes que são cheios não fornicam. Os crentes que são cheios não caluniam. Os crentes que são cheios não adulteram. Os crentes que são cheios não andam no pecado. Crente cheio do Espírito Santo não anda no pecado, irmãos. Não tem esse negócio de dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e eu tô no pecado o tempo todo. Não existe dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e viver na contenda, na fofoca, na panelinha da igreja. Não existe, irmãos. O crente cheio ele tem uma vida de separação, porque o crente cheio ele é separado para uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus, amém? Então não existe esse negócio de eu ser cheio do Espírito Santo e viver no meio da contenda, viver no meio da fofoca, comprando, não pagando. Não existe. Quando você vê alguém que pula na igreja, rodopia na igreja, fala em língua na igreja, entrega profecia na igreja, mas do lado de fora não tem testemunho, a vida dele não adianta nada, é só carne, tá? É só carne, só carne, só carne. Não adianta falar em línguas e não segurar línguas dentro da boca. Não adianta profetizar para os outros, mas não receber profecia para si próprio. Porque assim como Deus me usa para profetizar na vida de alguém, Deus também me exorta. Deus me exorta, Deus me corrige. Se tiver de usar alguém, Ele usa. Mas o Senhor sempre me corrige nas áreas que eu preciso mudar. Cobra de mim quando eu estou orando pouco. Cobra de mim quando eu estou lendo pouco a Bíblia. Cobra de mim quando eu estou jejuando pouco. O Espírito Santo cobra. Cobra. Se você não tem nenhuma correção da parte do Senhor, cuidado. Deus só corrige e exorta o filho que Ele ama. Se você está na tranquilidade, Deus não te corrige, Deus não te exorta, Deus está só dando tapa na sua cara, tem alguma coisa errada. Porque Deus, o Pai que nós temos, Ele corrige e cobra, tá? Ele corrige e cobra, porque Ele quer levar os filhos deles para o céu, para estar com Ele na glória. Então, começa a analisar aí, se você só recebe tapinha nas costas, porque o Senhor que eu sirvo, Ele me corrige, tá? Ele corrige, ó,
e é lapada forte. Então vamos lá. Deus é bom o tempo todo e eu amo meu Deus por isso, porque Ele me ama. Louvado seja Deus. O propósito do Espírito Santo é limpar a casa. O propósito do Espírito Santo é transformar a vida do homem e da mulher, fortalecer e os ajudar a levar até a eternidade. Esse é o propósito do Espírito Santo que habita em mim e em você. Então eles foram cheios. Pedro, cheio do Espírito Santo, se coloca de pé e começa a falar. É um dos sinais de um crente cheio. Ele fala. Um dos sinais do crente cheio do Espírito Santo é abrir a boca. Um dos sinais de um crente que foi cheio do Espírito Santo é falar. E falar o quê? Do Deus vivo. E falar o quê? Das boas novas. E falar o quê? De Jesus Cristo. E falar o quê? Tudo que é bom, agradável. Tudo que vem da parte do Senhor do céu. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, se coloca de pé. Aquele Pedro que negou mesmo. Aquele que disse que não conhecia Jesus. Aquele que disse que não estava com Jesus. Aquele que negou 3 vezes. É o primeiro a se levantar e a falar do grandioso Deus que ele serve. Do grandioso Deus que eu sirvo e que você serve. E ele vai narrar ali a história do nosso Senhor. Ele vai também contar testemunho dele. Vai contar testemunho dos feitos de Jesus. E assim, todos aqueles cristãos que estavam ali ouvindo, e não cristão também, aquele público internacional e nacional que ouvia Pedro pregar, na sua própria língua, porque é um dom que o Espírito Santo deu ali naquele momento e dá para qualquer um de nós, basta nós querer. Nós já vimos testemunho de pessoas que foram para outros países, que não sabiam falar a língua do país atual que estava, e quando chegou lá, o Senhor deu esse dom da pessoa falar a língua daquele país para pregar o evangelho. Isso é coisa mais linda, irmão. Coisa mais linda, linda, linda é saber que o nosso Deus, ele faz coisas grandes. Então aqui havia um dom que tinha sido liberado sobre aqueles irmãos que estavam ali. O dom de falar em outras línguas. Não só em línguas estranhas, línguas do céu, mas também em línguas nacionais ali que estavam reunidos ali. Então a capacitação do Espírito Santo nos capacita a ser submisso à missão que Deus nos confiou. E eu louvo a Deus por isso. Na festa de Pentecostes, na 50ª, que é os 50 dias, a preparação da festa da colheita, da festa da primícia, a festa aqui dos 50 dias, né? Ali havia descido o Espírito Santo depois de 10 dias que Jesus foi assunto ao céu. Jesus subiu ao céu e falou, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E o Espírito Santo desce no verso 8, capítulo 1, e enche ele, a ordem está liberada no verso 8 do capítulo 1. E no capítulo 2, verso 2, o Espírito desce. E de repente veio do céu. O de repente de Deus é a qualquer momento. Deus não tem hora marcada com o homem. Deus não é na minha agenda, não é na sua agenda, não é na agenda do homem. É na agenda do céu. E de repente pode ser agora o de repente de Deus na sua vida. Pode ser agora o de repente de Deus na minha vida. O de repente do Senhor. Eu tenho orado a Deus por um avivamento. Eu tenho orado a Deus por um avivamento da minha vida. Um avivamento pessoal que comece em mim. E em volta de mim, todos aqueles que estiverem ao meu lado possam ser alcançados por esse avivamento. Ore para que o Senhor traga esse avivamento. Se todos os cristãos começarem a orar para que o Senhor derrama novamente o Pentecoste em nós de uma forma tão tremenda que todos possam ser alcançados, isso eu creio que vai acontecer, não vai demorar. Nós veremos muitas almas ao reino do Senhor. Amém? Então vamos lá. O verso 37. O verso 37, aqui ele já tem narrado aqui a profecia de Joel, a profecia de Davi, e ele fala, né, que será derramado, que os filhos profetizarão, as vossas filhas, e os velhos sonharão, e ele vai trazendo aqui o poder, né, o que o Espírito iria gerar sobre a vida de todos aqueles que recebessem, porque é para quem quer, irmãos. É para quem quer ser cheio, é para quem quer estar na presença, é para quem quer servir a Deus, é para quem quer viver uma vida com profundidade. Eu falei com meu esposo que eu tenho pedido muito a Deus para que o Senhor nos leve a uma profundidade maior, a um propósito maior, que nós venhamos mergulhar mais no poder do Espírito, se encher mais. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão, muitas pessoas secas espiritualmente, e essa sequidão de muitos querem atacar, querem invadir a vida de outras pessoas, porque quem está seco, irmãos, ele seca onde chega, mas quem está cheio, ele enche o ambiente onde chega. Então, escolha ser cheio do Espírito Santo, amém? Porque em Ezequiel, no capítulo 37, a gente vai ver ali um vale de ossos secos. E realmente, atualmente, nós estamos vivendo um vale, muitas vezes, de ossos secos. Há muitas denominações, muitas igrejas por aí afora, que, assim, aqueles que pregam, né, que são itinerantes como eu, que vai a alguns lugares, tem lugar que a gente vai que dá dó, dá muita tristeza em saber que muitos irmãos estão frios espiritualmente, e nós oramos para que o Senhor traga esse avivamento na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que necessitam. Então comece a orar por esse avivamento, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida e sobre a nossa casa e a nossa família. Então vamos lá. O verso 37, Pedro, ele vai pregar, né?
E aqui, depois da mensagem que Pedro prega com muita autoridade, muita unção, muita graça, muito poder de Deus, e com autoridade no falar, aqueles que ouviam começam a perguntar o que eles teriam que fazer. Aí Pedro, olha só o verso 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. Olha, a palavra traz essa agonia, a palavra traz esse incômodo. O que eu faço para me converter? O que eu faço para me aceitar Jesus? O que eu faço para Jesus me aceitar? Porque a primeira pergunta que a gente faz é o que eu faço para Jesus me querer, me aceitar. Tão pecadora, tão falha, Jesus não vai me querer. Então a primeira coisa que dá no coração é essa agonia, agonia que vem pelo poder da palavra. Ouvir, agora vem aquele incômodo de se arrepender. Aqui começa o atuar, o agir do Espírito Santo. E desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Porque não é só pregar, ensinar o caminho e o que fazer. Eles queriam saber o que eles faziam para se arrepender, para que eles não levassem o sangue, a culpa de Jesus ali naquela cruz, porque eles começaram a procurar o caminho da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, filhos, e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Jesus está te chamando. Jesus te chama para o arrependimento. Jesus te chama para você se encontrar com Ele, entregar a vida a Ele, receber dele esse poder que vem pelo Espírito, essa capacitação. Então o caminho é o arrependimento. O caminho para me encontrar a salvação começa pelo arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Missionária, sim, porque não adianta. Tem muita gente que está dentro do templo, está na igreja, mas não se arrependeu do pecado. Ainda continua no engano, ainda continua sendo a mesma pessoa. O mau caráter de antigamente ainda continua sendo aquele mesmo mau caráter. Não teve transformação, não teve uma transparência na vida. E o Pedro está mostrando para eles que o caminho é o arrependimento. Eu preciso assumir, mostrar quem eu sou, mostrar quem eu era. Irmãos, quando eu comecei a assumir a pessoa ruim que tinha dentro de mim, para Jesus me transformar, eu tive que começar a pegar coisas lá do meu passado e trazer para o meu futuro, para o meu presente. Peguei coisas lá de trás e fui trazendo para o presente. Uma das coisas que eu fui trazendo foi as mágoas no coração que eu tinha, muito ódio, muito rancor pela minha infância sofrida, por coisas que eu vivi, por coisas que eu passei que nem minha mãe sabia, por abusos que eu passei, muitos abusos, muitas coisas que eu vivi. Então eu guardava muito ódio dentro de mim. Então eu tive que ir lá no passado pegar aquilo que me machucava, aquilo que me prendia lá atrás, para tirar essa autoridade da mão do diabo e entregar na mão de Jesus. Você está entendendo? Você precisa entregar a chave na mão de Jesus. Você precisa pegar e entregar na mão dele para que ele faça. O problema é que nós não estamos querendo se arrepender do que fazemos, se arrepender do que falamos, se arrepender dos pensamentos que não provêm de Deus. Nós precisamos entregar na mão do Eterno, precisamos entregar na mão do Senhor. Aqui, neste momento agora, eu te convido a colocar na mão do Senhor toda mágoa, toda dor, toda tristeza, tudo aquilo que tem tentado te prender no seu passado. Eu ouvi uma frase, eu até copiei, eu carrego essa frase comigo: a pior prisão que o ser humano pode viver é no passado. É a pior prisão, irmãos, que você pode viver no passado, no ontem, no que fez ontem, no que pecou ontem, no que errou ontem. Entrega na mão do Senhor e caminha para o alvo, caminha para o novo. E viva, se arrependa do seu caminho. A Bíblia nos diz em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. O verso 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas muitas pessoas estão enganadas dentro da casa de Deus, dizendo que foi livre, que foram libertos, mas estão presos no ódio, estão presos na mágoa, estão presos na raiva, estão presos no rancor, estão presos em si próprio, agarrados nos seus desejos carnais, agarrados nos seus materialismos, e precisa liberar, se libertar e entregar na mão do Senhor. Essas pessoas se arrependeram, e Pedro fala: esta promessa
pertence a vós e a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Se você for lá para Números capítulo 11, você vai ver que Moisés está cansado. E Moisés cansado, o Senhor vai chamar Moisés e vai falar: Moisés, escolha 70 homens da sua confiança, porque eu vou tirar um pouco da unção, um pouco do Espírito que eu te dei, da unção que eu te dei, vou derramar sobre esses homens para que seja menos pesado a caminhada. Então pensa aí, a unção que estava sobre Moisés, o Senhor derramou sobre 70 homens. Você está entendendo? E um homem que tinha unção para mais de 70, estava cansado, estava exausto da caminhada. E o Senhor vai derramar o Espírito sobre aqueles homens. Mas 2 desses homens que Moisés indica ficam fora da tenda, não vai na tenda, não sei qual motivo, mas não vai na tenda. E o Espírito que foi derramado sobre aqueles que estavam na tenda vai alcançar aqueles que estavam lá no arraial. Aleluia! E aqueles que estavam no arraial começam a profetizar. Josué vê daquilo, Josué sai correndo e vai avisar Moisés para que Moisés mandasse eles parar de profetizar no arraial, porque eles não estavam na tenda. E Moisés fala: quem dera que todos os filhos de Deus fossem cheios do Espírito e profetizasse. Esse é o desejo de Deus para essa geração, que seja cheio do Espírito Santo, que sejam crentes tomados pelo poder de Deus. Chega de carnalidade, irmão, chega, irmãos, não é muita luta para viver no Espírito, mas quando o crente está cheio, ele supera, ele passa, ele vive o melhor. Então esse é o desejo de Deus, que nós sejamos cheios do Espírito, cheios do poder dele para nossas vidas. E o que está acontecendo hoje é o que Joel profetizou: e derramarei do meu Espírito. Muitos não querem acreditar, muitos não acreditam, duvidam do Pentecoste, duvidam, diz que só foi para aquele tempo, não há mais. Mas eu creio no poder do Espírito que age, que atua em mim. Eu acredito no poder do Espírito Santo que está dentro de mim e no agir do Espírito do amigo consolador que está dentro de mim, que faz a vontade do Senhor através da minha vida, que nos ensina, que nos ajuda, que nos ensina a caminhar na verdade nesse caminho de arrependimento. Aí Pedro fala no verso 39 que a promessa pertencia aos filhos, a todos aqueles que estão distantes. Se você observar, quem estava na tenda foi cheio, e quem não estava na tenda, estava distante do arraial, também foi cheio. A promessa de Deus se cumpre, irmãos. Há todos os sinais na palavra de Deus para que a gente entenda o propósito do Senhor. E com muitas outras palavras dava um testemunho pessoal e os encorajava a proclamando: sede salvos desta geração que perece. Receba a salvação da parte de Deus, aceita a salvação. Meu Deus, todos os dias eu ouvi o jornal hoje na hora do almoço, mas é muito difícil de ver, porque eu não consigo ver mais jornal, irmãos, de tanta morte, de tanta desgraça acontecendo na televisão, de tanta coisa terrível acontecendo. Claro, é bíblico, é o sinal dos últimos dias, mas o que me entristece não é tudo isso que está acontecendo. O que me entristece é uma geração que está com os olhos fechados. A destruição está aí, é jovens morrendo antes de completar 20 anos de idade. É uma destruição, uma devastation em tudo. E muitos deles não querem acreditar que Jesus está clamando. Os ecos do Senhor estão na terra. João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está dizendo: eu sou o eco, a voz daquele que clama. Então João Batista está dizendo: vocês serão o eco de Deus na terra. E eles não estão querendo dar crédito à voz de Deus, ao eco de Deus na terra, através da igreja. Acorda, desperta tu que dorme. Nós estamos vendo as pessoas se afastar do caminho do Senhor nessa última hora, nesses últimos segundos. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, e nós que estamos em Cristo seremos arrebatados, e aqueles que se afastaram ficarão aí. Vai ser momentos de dor, de tristeza. O Espírito Santo será tirado da terra, o Espírito Santo não vai estar aqui, vai subir com a igreja. O sofrimento aumentará, as pessoas tentarão se matar, as pessoas gritarão, aqueles que negaram a Deus com as suas atitudes, aqueles que optaram as festas, as baladas, as bebidas, que disseram: eu não vou ficar na igreja porque esses crentes não são crentes, eu não vou ficar na igreja porque não é todo... Então esses vão gritar, vão chorar. O triste de tudo isso é que vai acontecer. Vai acontecer, independente do ateu crer, do macumbeiro crer, do espírita crer, independente daqueles que não creem, independente daqueles que creem, independente daqueles que querem viver a prática do homossexualismo, aqueles que querem viver a prática do lesbianismo, independente dessas pessoas quererem ou não vai impedir o arrebatamento de acontecer. Vai acontecer, aleluia, louvado seja Deus. A igreja vai subir, e triste para aqueles que ficarem aqui. O nome do Senhor será sempre glorificado e ninguém impedirá o agir dele. Então no verso 42, como viviam os novos cristãos? Unidos, irmãos, e em perseverança. Olha que coisa linda. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, aleluia, no partir do pão e nas orações. A união, irmãos, união. Esse é o propósito da igreja. A carta ao Colossenses fala da cabeça, que é Jesus.
A carta aos Efésios fala do corpo, que é a igreja. Leia essas duas cartas, tá bom? A gente já estudamos ela aqui também. Mas ela é muito profunda, porque fala da cabeça, que é Jesus Cristo, e a outra fala do corpo, que é a igreja. Efésios fala da igreja e Colossenses fala da cabeça, que é Jesus Cristo. Então o corpo tem que ter a cabeça, e a cabeça que direciona a igreja na terra é Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, essa comunhão é necessário ter. Não existe ser igreja e não ter comunhão. Claro, vai ter penina, vai ter Corá no meio, vai ter sim, vai ter Sabalates, Tobias, a profetisa Noedi, vai ter todos esses tipos de gente falsa dentro da igreja, fingindo de ser crente. Mas você precisa entender que com os santos verdadeiros você terá comunhão, e com os verdadeiros você terá comunhão. Então não desanima porque dessas pessoas falsas dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja brincando de ser crente, irmão. Eles não têm propósito dos céus, não têm propósito de salvação, eles não têm propósito de ir para a eternidade. Então viva a vontade do Senhor. Vamos lá, no verso 43 ele diz: e na alma de cada pessoa havia o pleno temor. Tá entendendo? Pleno é cheio, completo. Irmãos, quando você ouvir essa palavra pleno na Bíblia, está dizendo completo. Está chamando você para ser completo. Seja pleno, seja completo. Quando você é completo do Espírito Santo, nada te faz falta, até aquilo que você não tem. Nada vai te fazer falta, até aquilo que você está em falta não vai te fazer falta. Você está entendendo? Então seja pleno. Então aqui ele havia temor no coração, algo que hoje não está mais acontecendo no meio da igreja não, do povo, né, que se dizem cristão, o povo que se dizem crente, porque a igreja de Jesus, ela continua intacta, imaculada, limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. A gente precisa consertar nossas falas sempre, porque nós somos falhos, né? Mas a gente não pode ficar usando a desculpa de ser falho para deixar ficar no erro. Eu costumo, mesmo se eu falhar e errar, eu costumo consertar, porque eu sei que eu sou falha, mas eu preciso consertar o erro e não arrumar desculpa, botar pano quente em cima daquilo ali. Então nós precisamos de fazer isso, né? Então a gente precisa entender, tem quem tem temor, tem quem está vivendo na verdade, tem quem tem medo de tocar na igreja, tocar no povo de Deus, mas tem aqueles que não estão nem aí. Então, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Por que que tudo isso estava acontecendo? Feitos maravilhosos, portentosos, maravilhas, sinais e maravilhas, feitos extraordinários acontecia. Havia um temor no coração do povo. Havia temor, havia oração, havia comunhão. Eles estavam juntos, unidos, perseverando. É isso que falta na igreja atual hoje, irmãos. É isso que está faltando. O povo resolveu trocar o caráter por aqueles que só têm mesmo talento. E nós não podemos trocar caráter por talentos. Talentos, irmãos, não é que significa que eu tenho que ter um talento, não significa que eu tenho um caráter. E caráter é transformado pelo poder do Espírito Santo. Ser pleno do Espírito Santo faz isso, transforma a minha vida. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada louvado seja Deus. Havia o que? Havia uma empatia no coração de cada um. Eles ajudavam um ao outro. Sabia que eles começaram a vender os seus bens, seus mal, porque eles tinham tanta convicção do arrebatamento da igreja, eles tinham tanta convicção que Jesus voltaria, que a maioria dos cristãos começaram a vender as suas coisas, os que tinha, para poder ir para a glória mais rápido, para poder estar na eternidade com o Senhor. E muitos deles se desfaziam dos seus bens, dividiam entre os irmãos, porque acreditavam que o arrebatamento ia acontecer naquele ano mesmo, naquele mesmo período que Jesus veio e Jesus tinha sido assunto ao céu. Aqui, quando você estuda sobre a história da igreja, você vai ver muitas coisas que aconteceu nesse período. Então aqui eles ajudavam um ao outro, os irmãos mais carentes, mais pobres. Então eles viam a necessidade, e o temor, o amor, a comunhão, a empatia, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor estava no coração da igreja, irmãos. Um crente que diz que é crente, mas não tem misericórdia, não tem amor, ele está longe da cruz, nem perto ele passou. Então vamos lá, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Olha só, não tinha miséria. Um irmão chamava o outro para comer, não é para comer aqui, irmão, tem comida e só. É porque a gente está vivendo um tempo de tanto período, de tanta escassez, irmãos, de tantas pessoas que perderam a comunhão, pessoas que se tornaram mesquinhas na casa de Deus, pessoas que não têm o dom mais de contribuir, até tiveram, mas deixaram de lado esse dom. O dom da contribuição também é um dom precioso, é um dom lindo que a igreja tem, então não perca esse dom não, seja um contribuinte, ajude seus irmãos, claro, cuidado com os exploradores, cuidado com os charlatões da fé, cuidado com aqueles que só aproveitam das coisas de Deus, da obra de Deus. Mas tem os verdadeiros, tem aqueles fiéis, tem aqueles que não se corrompem, não se vendem. Amém? Então vamos lá. Louvando a Deus por tudo, gratidão.
Gratidão, né? Louvando a Deus por tudo e sendo estimados, aleluia, por todo o povo. Quer dizer, o povo amava. Havia um amor fraternal entre a igreja, havia um amor entre eles. Eles amavam um ao outro e os apóstolos estavam sendo recebidos e aceitos por eles. Que coisa linda, né, irmão? Cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Então, quando eu faço o meu papel, quando eu vivo com sinceridade, com alegria no meu coração, quando eu faço, o Senhor vai acrescentando. Porque, irmão, vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem honestos. Esse canal aqui, Desperta Crente, o Senhor confiou para mim abrir a boca mesmo, né? Para falar, não para atacar ninguém, mas para falar. Mas vamos lá, uma igreja vazia, né? Uma igreja vazia, do altar às cadeiras, né? Do altar aos membros. Uma igreja vazia, uma igreja que não tem comunhão, uma igreja que tem contenda, tem fofoca, uma igreja que tem disse-me-disse. Irmãos, quem é que vai querer estar num ambiente como esse? Vai esvaziar mesmo. Agora, uma igreja com poder, claro que Satanás, quando vê uma igreja com poder, com fogo, com autoridade, ele não fica fora, ele fica dentro. Porque ele quer destruir. Mas uma igreja que tem presença de Deus, que tem fogo, que tem autoridade, que tem uma organização do céu, que o povo tem alegria de estar na presença do Senhor. Pelo amor de Deus, irmãos. Ninguém quer sair de um ambiente como esse. Ninguém quer se afastar de um ambiente como esse, quer ficar ali onde o Senhor está presente, porque a presença de Deus habita ali. Sabe por que o povo não está querendo compromisso? Porque muitas lideranças vazias, já não tem mais Deus, já não tem presença, não tem unção, não tem nada, não tem graça, não tem nada para oferecer. O povo vai para a igreja querendo receber da parte do Senhor, chegar aquele monte de pessoas vazias, morto, porque lugar de morto é cemitério, irmão. Porque a igreja de Jesus é a igreja viva, é a igreja com poder. Lê aqui, capítulo 2 aqui. Quando de repente veio o Espírito do céu, trouxe movimento, trouxe ação. As pessoas em volta achou que eles estavam bêbados. Por quê? Porque havia movimento neles. Eles não estavam parados, eles se movimentavam, eles adoravam a Deus. Havia um fogo, um fervor espiritual. O que está acontecendo hoje? Está acabando o fervor espiritual. Quando você dá um glória muito alto, há pessoas na igreja que se assustam. Toma susto quando você dá um glória muito alto da igreja. Se você levantar, bater palma na igreja, eles estão dizendo... Há alguns lugares que o obreiro manda sentar. Há alguns lugares que proibiu até de orar em pé, tem que orar só de joelho. Se você estiver num grupo de oração, você levantar para orar andando, algumas pessoas mandam até sentar em alguns lugares por aí. Já houve situações que eu já vi, pessoas já falaram comigo, de pessoas mandarem sentar, não poder orar em pé, e orar baixo ainda, não poder orar alto. Então querem o quê? Controlar. Há lugares que vão por aí afora, que o pregador é chamado para pregar, e quando os pregadores chegam, já tem a ordem, não prega sobre pecado, não prega sobre isso, não prega sobre aquilo, porque vamos alimentar os bodes, vamos jogar as ovelhas para fora e alimentar os bodes. Irmãos, é algo muito sério, é o fim, é os últimos dias. Mas a igreja verdadeira está perseverando unanimemente em oração. Unanimemente estão unidos. Diariamente estão orando, estão confiando no Senhor. Estão com sinceridade no seu coração, alegria. Ei, crente de verdade tem alegria de servir a Deus. Quando ele está cansado de tudo da terra, ele pede para ir para casa, para ir para a glória. Ele pede para que o Senhor leve ele logo para tirar dessa terra de sofrimento. Não é vontade de desistir da caminhada, não. Quantas vezes eu senti vontade do Senhor me levar embora para a glória logo? Agora desistir de Jesus, sair da presença, não. Nunca da presença não. Que o Senhor guarde o meu coração. E se o Senhor ver que eu não vou suportar, me leve, mas não me deixa perder minha alma e nem retroceder e voltar atrás. Porque é triste quando um crente volta atrás. O estado dele fica pior do que o primeiro. O estado de um crente quando desiste da caminhada, depois de batizar, depois de receber o poder do Espírito. Isso é, né? Se receber o mesmo poder do Espírito. Depois de estar ali cheio do Espírito, recua, volta atrás, chega pro processo que for perseguição, calúnia, difamação. Porque tem pessoas que não têm estrutura para suportar esses processos. Há pessoas que não têm estrutura para suportar calúnia. Irmãos, a última calúnia que inventaram, falaram que eu tinha separado do meu marido e voltado de novo. É legal isso, né? Tão simples, separar e voltar. Então, é muitas coisas, mas você tem que ter estrutura. Eu vou rir, eu vou chorar. Eu não tô nem aí porque falam, não deixa de falar de mim. O céu dá testemunho de mim. Então, desde quando eu sei que o céu, Deus, dá testemunho de mim, eu vou me preocupar com o que o homem carnudo na terra tá falando de mim, irmão? Com os fuxiqueiros, mexeriqueiros, invejoso. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar e não podem? Se não pode estar no meu lugar, vão tentar me parar. Se não pode estar no seu lugar, vão tentar te parar. Se não consegue ser você, vai tentar matar você. Então acorda, irmãos. Para de ficar vivendo, porque um deixa, um beto, você fica falando e viva aquilo que Deus preparou para você. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance. Amanhã nós voltamos no capítulo 3, porque Deus é fiel. Deus te abençoe, que a paz do Senhor continue com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Pai.
Nós sabemos que o poder do teu Espírito vem para regenerar e transformar as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada pelo poder do Espírito que age em nós. Obrigada pelo batismo do Espírito Santo, pelo fogo do teu Espírito que queima em nós, pelo poder da tua palavra que tem nos transformado, tem gerado um caráter, tem transformado nossas vidas na tua presença. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade de te servir. Eu te louvo, Pai, por servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nos ajuda a olhar para o Senhor, não olhar para o homem, não olhar para as falhas dos homens na terra, mas olhar para o Senhor que está no céu, que é digno de toda a honra e toda a glória. Assim abençoa este canal, Senhor. Abençoa cada irmão que está inscrito neste canal. Me ajuda a prosseguir na caminhada. Guarda nossas famílias, liberta, cura, transforma. Senhor, faz a vontade do Senhor. Toma o Brasil nas tuas mãos. O Brasil é do Senhor. Este Brasil, Senhor, é do Senhor. E nós oramos por cada crente nesse Brasil, por cada crente na face dessa terra. Toma a tua igreja em tuas mãos, fortaleça, no nome de Jesus. Amém.